E aqui estamos com mais uma entrevista. E dessa feita com Arthur Valadares. Arthur Valadares está participando pela primeira vez da Conferência Estadual Espírita. E então, estamos tendo o prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque por vídeo a gente já o conheceu. Veja, Arthur, falávamos agora há pouco, comentando uma das suas palestras, em que você aborda a vida de Eurípides Barçanufo, cita Rufus, e são coisas que nos emocionam muito. Aliás, todos os romances de Chico Xavier nos falam muito desses primeiros cristãos, da sua coragem, do seu valor. E é de nos perguntarmos, será que se nós, hoje, os que estamos no movimento espírita, tivéssemos que passar por provações semelhantes, nós seríamos vencedores? Olha, querida, esse é um tema que nos é muito caro, né? Em especial girando em torno da obra de Emmanuel, dos seus romances, porque, a nosso ver, temos aí um dos grandes tesouros da literatura espírita, que é justamente esse resgate que Emmanuel busca fazer, e uma conexão também entre o cristianismo daqueles tempos, né, dos tempos áureos, dos mártires, dos grandes testemunhos de fé daqueles primeiros seguidores, e o espiritismo enquanto proposta de evangelho redivivo. Então pensamos que Emmanuel foi trazer esse resgate para nós justamente para nos trazer essa compreensão do que de fato é ser cristão. Aqui testemunhos seremos chamados, aqui empenho, aqui dedicação somos convidados, a fim de que possamos honrar, inclusive, o esforço desses que nos antecederam. Né? Lembrando, por exemplo, de Eurípides, encarnado como Rufo, lá no livro Ave Cristo. Aliás, todos os personagens ali principais, né, do livro Ave Cristo, o próprio Quinto Varro, o Apio Corvino, aqueles grandes corações que nos deram exemplos tão belos. E voltando ainda mais no tempo, quando nós chegamos ali ao próprio livro Paulo Estevão, aqueles tempos logo após a partida de Jesus, tudo aquilo que nós vemos nessas obras magnas alcança o nosso coração com muita força, com muita inspiração. E aí vai depender de cada um de nós, numa análise sincera sobre nós mesmos, sobre o nosso mundo íntimo, sobre o que de fato temos buscado com Jesus e no Evangelho, para vermos se ainda temos uma relação com o Evangelho como a temos tido por séculos, uma relação em que queremos que o Evangelho nos sirva, em que esperamos que Jesus nos sirva, ou se já estamos dispostos, como esses corações, a realmente nos colocarmos integralmente a serviço do Evangelho, sem exigências, sem pré-requisitos, sem cobranças, sem limites, enfim, à disposição de realmente podemos dizer, como um dia Ananias nos disse, ou disse para todos nós, e creio, é um grande lema no cristianismo: eis-me aqui, Senhor, apenas. Então, acho que fica a reflexão, e é, sobretudo, uma reflexão íntima de cada um, para ver o quanto já está, de fato, comprometido com Jesus e com esse Evangelho que esses mártires nos demonstraram. E que neste ano, especialmente, nós estamos tendo a oportunidade, pelos 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazermos esse Cristo de retorno aos corações. Algo que nos chama a atenção em você, particularmente agora, bem recentemente, no período do Carnaval, você esteve numa das nossas regionais, em Cascavel. Ali você coordenou um encontro de jovens espíritas durante 3 dias e também fez uma palestra para o público em geral. Aí nós ficamos pensando como é essa versatilidade de trabalhar com o jovem, com o adulto e com o público em geral, porque é preciso coisas bem diferentes para cada um deles. Olha, nós espíritas temos um aspecto aí a ser considerado que não podemos aqui deixar de lado, né? Na tarefa da exposição, quando realmente nos propomos a fazê-la, a gente primeiramente vai contar com muito auxílio da espiritualidade, até mesmo na condução das falas. Então, uma coisa que nos ajuda muito, na medida também que nós vamos conseguindo manter uma sintonia mais afinada com a espiritualidade, uma coisa que vai nos ajudando muito é, a partir dessa sintonia, sabermos
moldar, digamos assim, adaptar a fala ao momento, às circunstâncias, aos corações que estão ali. Então, por um lado, temos esse auxílio da espiritualidade. Por outro, tem também o trabalho anterior e constante, regular, que é o trabalho de preparação. Então, o estudo, né, periódico, frequente, que vai, digamos assim, saturando a mente, o coração com os recursos para que a espiritualidade possa nos utilizar mais adequadamente nesses momentos, com a versatilidade que seja devida. Então, Paulo vai trabalhar um pouco isso, comparando-nos, por exemplo, a vasos. O papel do vaso é estar ali purificado, preparar-se para ser, então, aquele que transporta o conteúdo que foi colocado, que foi depositado nele. Então, tem esse trabalho de estudo, de preparação prévia, tem esse suporte da espiritualidade e tem também um pouco assim do que foi a nossa própria experiência, a nossa trajetória, vindos aí da juventude e já com algum tempo também de trajetória, a gente vai desenvolvendo essa versatilidade, a gente vai aprendendo a ler melhor o público, a gente vai entendendo melhor o que funciona aqui, o que não funciona ali. Então, no caso dos jovens, por exemplo, a gente até, conversando com a coordenação do evento, a gente propôs, olha, vamos fazer uma fala um pouco mais curta e a gente põe depois um momento mais dinâmico, as dinâmicas que se encaixaram muito bem com a fala. Então, a gente propôs isso. Com o público mais adulto, geralmente a gente busca aprofundar um pouco mais, ir mais fundo em determinados conceitos. Com o jovem, a gente busca, antes de mais nada, chamar a atenção, criar aquele gostinho, aquele sabor. Puxa, é uma coisa interessante de ser conhecida, é algo que vale a pena mergulhar. Então, a gente vai ganhando isso com o tempo. Claro que estamos longe ainda de ter toda a habilidade, mas a gente está buscando e desenvolvendo isso com a própria experiência e sempre tendo por detrás aí essa perseverança, essa disciplina no estudo que nos digamos assim, preenche de recursos para que a espiritualidade possa, então, nos auxiliar devidamente nesses momentos. Mas é um trabalho fenomenal, admiramos. E, Arthur, é a primeira vez que você está conosco numa conferência estadual espírita. Eu não sei se você sabe como é que são escolhidos, digamos assim, os convidados, né? Vocês são votados, sabiam? Vocês são escolhidos pelo Conselho Federativo Estadual. São eles que dão uma lista de nomes. Dentro dessa lista, nós fazemos as votações. Nós, os membros do Conselho. Então, aqueles que são os 5 primeiros, são os que vêm para a conferência aqui. Os outros a gente vai convidando, vão fazendo pelo interior, etc. e tal, para aproveitar todos os companheiros. Então, é com muita alegria que temos você aqui por primeira vez na conferência e ansiosos por ouvi-lo logo mais. Então, você deve com certeza conhecer a conferência de momentos online, deve ter já algo a respeito. Como você considera esse trabalho da Conferência Estadual Espírita da Federação Espírita do Paraná e com uma questão bem específica? Tudo é gratuito. Entrada franca e gratuita. Olha, nós temos tido a grata alegria de interagir aqui com o Movimento Espírita Paranaense já há alguns anos. Se não me engano, a primeira vez que estivemos aqui no estado para fazer um compromisso espírita, uma palestra, foi em 2017. E desde então a gente tem feito muitos amigos, conhecido muitos corações e não havíamos tido até o momento a oportunidade de estar aqui na conferência, embora, como você mencionou, já conhecêssemos a magnitude desse evento, desse trabalho que aqui é realizado. A gente acompanhava pela transmissão online, os outros anos. Também ouvimos falar bastante por meio dos amigos, desses que fomos conhecendo aqui no estado, e ansiávamos por essa oportunidade. Ficamos muito felizes, muito honrados de podermos estar aqui e esperamos deixar alguma contribuição que seja útil a todos os corações que estão aqui conosco, ou os que estão aqui presencialmente, milhares de corações em busca, sem considerarmos ainda os desencarnados, também aqueles que nos acompanham online. Então a gente se sente muito honrado, sentimos também a responsabilidade, esperamos contribuir e não podemos senão parabenizar esse esforço da federação de promover um evento de tal magnitude nessas condições, entrada franca, a fim de que o espiritismo realmente possa ser acessado por tantos e tantos corações, aqueles que já são propriamente espíritas, outros talvez que serão simpatizantes, e que tenham a oportunidade aqui de conhecer as bênçãos tão luminosas e tão consoladoras dessa mensagem,
Que esse trabalho possa prosseguir por muitos anos mais, amparando a todos os corações que por aqui têm passado, inclusive de nós expositores, e que siga espargindo essas luzes, especialmente nesses tempos, nesses momentos que nós vivemos, que precisamos como nunca de espiritualidade, de transcendência, dessa busca dos propósitos maiores da vida para além de tudo que aqui na matéria temos, de tudo que aqui passa, né? Chega e passa. Então, que Jesus siga abençoando a vocês nessa empreitada e que venham muitos e muitos anos mais. Que assim possa ser e que Jesus permita que todos aqueles que estamos envolvidos no trabalho, que nos credenciamos como voluntários no movimento espírita, especialmente aqui do nosso Paraná, do qual estamos falando, nós não criemos dificuldades, nós sejamos realmente os servidores, servir e passar. Muito obrigada, Arthur, e lhe aguardaremos logo mais na sua fala. Muito obrigada aos amigos que nos assistem.